Boa noite, amigos do 24º Seu. Nós estamos aqui com muito carinho, atendendo aí uma demanda dos companheiros do Movimento Espírita e vamos fazer um estudo nessa noite, estudo do Evangelho, acerca da verdadeira propriedade. Antes, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos, distantes fisicamente, mas unidos pelos ideais, unidos pelos nossos corações, unidos a Jesus, e que nesses minutos que vamos refletir acerca dos conceitos evangélicos, das verdades trazidas pelo Mestre dos Mestres, nós possamos abrir os nossos corações, nossas mentes, e que os benfeitores possam nos auxiliar, trazendo força, coragem, as boas intuições, para caminharmos pelo nosso roteiro na trajetória da encarnação presente. Graças a Deus. Bom, então, aguardando aí que a transmissão esteja ok. Se algum companheiro quiser mandar uma mensagem aí, a gente agradece aí pela informação. Bom, então temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, tratando nos itens 9 e 10 dessa questão da verdadeira propriedade. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos refletir é dentro desse ensinamento trazido por Jesus no Evangelho de Mateus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Capítulo 6, no versículo 19. Então a gente tem uma orientação aí interessante já trazida pelo Mestre acerca desses tesouros que nós devemos não ajuntá-los na terra, porque exatamente são tesouros que com certeza terão uma brevidade de duração, né? Então ele diz aí pra gente: os ladrões roubam, a ferrugem consome. E a gente vai contar um caso aqui para a gente poder começar as nossas reflexões da noite. Um caso que é bem interessante. Está lá no livro Paulo e Estevão, e o Emmanuel, que é o autor dessa obra espiritual, ele traz para a gente a informação que na cidade de Corinto, no ano 34, nós vamos encontrar lá um velho israelita de nome Jochedeb, e esse israelita, ele, viúvo, ele vivia num pequeno sítio com seus 2 filhos, Gesiel e Abigail, e numa tarde ele ouviu dizer que a representação romana naquele local, através do questor Licínio Minúcio, estaria trazendo para todos os judeus que tivessem alguma questão de injustiça a ser tratada, que era só procurá-lo no palácio, e o questor iria tratar desses problemas, tentando ajudar esses irmãos que se sentissem injustiçados. Nós já sabemos que, naquela época, o povo romano dominava o povo judeu. E, com certeza, era uma dominação que trazia muito sofrimento, muita opressão, muitas injustiças. E o nosso irmão aí, o Jochedeb, ele conversa com seus filhos e fala assim: olha, eu vou lá procurar o Licínio Minúcio para poder resolver essas questões aí, porque eu tenho muitas coisas que estão aqui entaladas na garganta, né, na nossa forma de dizer, e que a gente precisa realmente resolver. Então, procurando as autoridades romanas,
ele acaba sofrendo um revés, porque ao invés de concederem-lhe a justiça mais plena, ele acaba então perdendo também o pequeno sítio onde ele morava com seus filhos. Então ele volta para casa muito transtornado e ele resolve então incendiar uma propriedade do Licínio Minúcio. Ao incendiar essa propriedade, movido pelo ódio, movido por aquele sentimento negativo de ter se sentido ali traído, o Licínio Minúcio depois acaba descobrindo, né? E ele, quando está em casa com seus filhos, com Gesiel e com Abigail, eles recebem a visita dos soldados romanos que prendem os três. Prendem e no dia seguinte eles são chamados à presença do questor, que informa para o Licínio Minúcio que alguém tinha visto ele ateando fogo na sua propriedade. Curiosamente, o Gesiel, né, o jovem Gesiel, filho de Jochedeb, ele era um jovem muito, muito bom, muito ativo, e ele, verificando aquele incêndio na propriedade do Licínio, ele até ajudou, tentou salvar alguns empregados que haviam se ferido, porém ele já tinha chegado à conclusão de que se o pai dele fosse realmente descoberto, naquela questão ali dele ter incendiado o sítio do questor, ele assumiria a culpa e receberia o castigo no lugar do pai. E assim ele faz quando o questor Licínio Minúcio diz para Jochedeb que haviam testemunhas que viram ele ateando fogo à propriedade e que ele seria castigado com 20 chibatadas. Então, Gesiel ele resolve assumir aquela culpa, porém, ele se surpreende quando o questor diz para ele, olha, então, o seu pai vai ser punido pelo crime que ele foi visto cometer. E você será punido pelo crime que você acabou de confessar. Ele se surpreendeu e os dois então começaram a ser punidos com as chibatadas, sendo duramente castigados na presença de Abigail, que chorava. E no meio daquele castigo entra um soldado e diz para o Licínio que um dos seus empregados, que tentava apagar o incêndio, e que se ferira, ficara gravemente ferido, acabara então falecendo. Então, nesse momento, o Licínio ficou muito revoltado e disse que agora teria que ser duplicado o castigo. Só que o pai do Gesiel, o velho Jochedeb, já estava muito maltratado, né, pela idade, não estava com a saúde boa e acabou perecendo com aquele castigo. A lâmina da chibata, do chicote, acabou atingindo sua garganta, ele veio a perecer ali na frente dos filhos. E acabou também o questor dizendo que o Gesiel deveria ser, além do castigo, encaminhado para as galés. Então ele seria escravizado. Né? As galés são aqueles navios, aquelas embarcações romanas que a gente vê nos livros de história, com aqueles remos para fora. Então os escravos iam remando aquela embarcação duríssima, um serviço muito pesado. E Abigail fica muito surpresa, muito triste, e começa então, por pedido de Gesiel, né, a cantar uma oração, né, que seria a oração dos aflitos. E os próprios soldados e o próprio questor romano, eles ficam tão constrangidos diante daquela cena, né, daquela criança cantando uma oração, fazendo uma prece como se fosse um pássaro, num lamento, que eles acabam, olha, pedindo, né, tira essa menina daqui, joga ela na rua, mas que ela não fique aqui cantando. Então, Gesiel, ele permanece preso, Abigail acaba depois recebendo ajuda de familiares, de conhecidos, né, de amigos da família, é aconselhada a sair da cidade de Corinto, o Gesiel fica preso por um tempo até se recuperar do castigo que ele levou, e depois ele vai para as galés. Né? O que a gente quer destacar nessa história, uma história muito interessante, né? Quem ainda não teve a oportunidade
leia esse livro, um livro fantástico, fantástico, né? O Divaldo comenta numa das suas palestras que todo final de ano ele busca ler esse livro novamente para ele entrar nessa vibração dos tempos do Cristo, né, quando chega a época de Natal. Então, realmente, é uma história maravilhosa, é muito linda. Mas eu contei esse início dessa história porque a gente queria destacar que o Gesiel, nesse momento, pessoal, olha só, qual é a situação do Gesiel aí? Ele já era órfão de mãe e acabou se tornando órfão de pai, né? Seu pai foi assassinado na sua frente. Ele perdeu os bens materiais da sua casa, não tinha mais onde morar, né? Ele foi retirado da companhia da sua irmã, né? Ele foi também injustiçado, porque foi punido duramente, né, para uma punição que era praticamente uma sentença de morte, né? Era uma questão de tempo para ele desencarnar ali naquelas galés. E ele tinha, apesar disso, muita esperança de rever a sua irmã querida. Então, o que a gente destaca é que, apesar de todo esse sofrimento, Emmanuel fala aqui no livro Paulo Estevão para a gente que ele, né, Gesiel, órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã até os confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. E lá nas galés, né, o seu feitor começou a perceber no Gesiel uma boa conduta, um esforço nobre e generoso. Ele tinha uma disposição sincera, ele se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Então, amigos, a gente quer fazer um link dessa história que a gente trouxe aí para a gente iniciar o nosso raciocínio com a orientação que é dada para nós no Evangelho, nesse capítulo 16. Então, a gente fez alguns recortes para as nossas reflexões e uma das informações que é trazida para nós é essa aí, olha, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então a gente, observando, por exemplo, esse caso do Gesiel, a gente percebe o seguinte, olha, de repente ele estava inserido ali no contexto de uma família, né? Ele tinha pai, mãe, irmão, ele tinha o trabalho, ele tinha uma série de coisas que a gente poderia dizer assim, que contemplavam a sua vida, e de repente ele perdeu tudo, né? E aí está sendo falado para a gente aqui que a gente só possui em plena propriedade aquilo que a gente leva deste mundo. Então a gente começa a refletir que, olha só, o nosso dinheiro a gente não leva o carro, não leva a casa, não leva a roupa, não leva o nosso título, a gente não leva o nosso emprego, a gente não leva a nossa família, a gente não leva nem o nosso corpinho. Então, vamos começar a perceber, né? Isso aí, 3 pontinhos, né? Porque tem muita coisa que a gente podia estar refletindo aí. Vamos começar a perceber que tudo isso que tem importância relativa, né? São coisas importantes para nós, né? Nós somos usufrutuários, é o que o Evangelho está dizendo aí para a gente. A gente só possui aquilo que a gente pode realmente levar deste mundo, né? Somos usufrutuários daquilo que a gente não leva. Então, a gente ama, por exemplo, os nossos filhos, ama os nossos pais, ama os nossos companheiros, né? O nosso cônjuge, a nossa esposa, nosso marido, nossos amigos, mas eles não nos pertencem. Eles não são propriedade nossa. Então, a gente precisa dar às coisas a importância no tamanho exato que elas têm. E aí é interessante, né, é que a gente não está dizendo aqui para a gente desprezar os bens materiais. Eu até lembrei de um trechinho de uma poesia do Victor Hugo, e que, inclusive, o Frejá, né, ele usou numa das músicas que ele canta, mas eu peguei o trechinho que fala assim, olha, desejo que você tenha dinheiro.
é um bem material, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu, só para que fique bem claro quem é o dono de quem. A gente está verificando aqui que nós não somos proprietários verdadeiros do dinheiro e de tudo que é material. Mas tem certos momentos que nós percebemos que o ser humano ele se torna um escravo dessas posses, um escravo dos bens materiais. Então, é dar o tamanho exato da importância que os bens materiais têm. Né? A gente lembra da passagem de Jesus com Marta e com Maria. Né? Marta muito preocupada com os trabalhos da casa, e Maria sentada ali aos pés de Jesus, bebendo naquela fonte de esperança, de consolações. E aí, quando a Marta se queixa do comportamento de Maria, Jesus fala para Marta, olha, ela escolheu a melhor parte. Foi a melhor parte que ela escolheu. Então, será que a gente está escolhendo essa melhor parte? Porque em determinado momento a gente vai dar um tchau para isso tudo. A gente vai abandonar a nossa vida física e só vamos levar aquilo que for realmente propriedade. As outras coisas vão ficar todas por aí. Dando continuidade, a gente vai então ter a informação da doutrina espírita, uma informação muito importante para a gente, né? Que a Terra é uma escola. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os benfeitores esclareceram, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da vida, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então a gente tem nessa resposta que os benfeitores dão para a gente uma informação muito, muito, muito importante. Né? Por que é importante? Porque a gente começa a compreender com esse arsenal de conhecimento que a doutrina espírita traz, né, esse objetivo da vida aqui na Terra. Então, o objetivo da vida não é a gente ficar rico, o objetivo da vida não é a gente gozar de todos os prazeres possíveis, o objetivo da vida não é a gente aproveitar o máximo que o mundo tem para oferecer, porque a gente ouve isso aí por aí, né, pessoal? Vamos aproveitar a vida. E ainda falam assim para a gente, porque a vida é uma só, né? Então a gente necessita compreender qual é o objetivo da vida e está ali que para a gente chegar à perfeição é preciso passar pelas vicissitudes. O que são as vicissitudes? Vicissitudes são as dificuldades, são os obstáculos, são as provas, como se nós estivéssemos numa escola, aquela prova que no final nos coloca em condições de realmente testar o nosso aprendizado. Então a gente percebe que as situações que nós vivemos, sejam elas aparentemente felizes ou não, essas situações são recursos pedagógicos que Deus nos proporciona e que tudo que contempla a nossa vida material, todas as riquezas materiais, a natureza, o nosso corpo físico, as possibilidades mil, são também riquezas, são também materiais didáticos, pedagógicos, colocados à nossa disposição. Então, não importa exatamente em qual situação que eu estou. Né? Se eu, por exemplo, estou pobre ou se eu estou rico. Né? Porque a gente está, a gente não é. Né? Estamos. Eu estou Pedro Lacerda. Temporariamente, eu tenho um nome que é dado para essa personalidade que eu estou nesse momento vivendo. Né? Pedro Lacerda. Agora, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu estou adoecido, se eu estou com saúde, se eu estou trabalhando, se eu estou desempregado, são essas vicissitudes que a vida corporal nos traz. Né? E, curiosamente, apesar da gente aqui na Terra sempre ter a ideia de que a facilidade, né? Então a riqueza, a saúde, a beleza, são os caminhos que nós gostaríamos de trilhar nesse momento, mas espiritualmente não é assim. O espírito ele opta, às vezes, pelo caminho, por exemplo, da doença, pelo caminho, por exemplo, da pobreza, das dificuldades materiais, porque nesses caminhos ele consegue efetivamente crescer. Mas o que acontece com a gente, né? Voltando lá no exemplo do Gesiel, se a gente passa por uma dificuldade mais grave, o que brota dentro do coração normalmente? Rebeldia, irresignação, inconformação, a gente se revolta contra Deus,
A gente se revolta com a família, né, com a humanidade, a gente quer botar culpa em alguém, né, porque alguma coisa não está dando certo na nossa existência. E aí, meus amigos, a gente fazendo um link com esse momento que nós estamos vivendo agora em setembro, né? Fazendo essa campanha pela valorização da vida, falando dessa inconformação, desse desespero. Olha o que o Manuel Filomeno de Miranda diz para a gente, é um recortezinho da página Suicídio, Solução Insolvável. Ele fala para a gente assim, olha, que o suicídio, né? Ele é decorrência da revolta espiritual do ser ante as circunstâncias, os acontecimentos e os estados da alma que lhe parecem adversos. É o suicídio, solução enganosa a que se deixam conduzir todos aqueles que preservam seus conflitos e os fixam na área mental da insatisfação e do desespero sistemático. Então a gente percebe que o suicídio, dentro da ótica tradicional, né, na visão tradicional, ele é a eliminação da própria vida. Como é que a gente fala? Me fugiu a palavra agora. Quando você elimina a própria vida porque você quer eliminar, né? Você optou por fazer aquilo. Então, na visão humana, quando acontece, por exemplo, um acidente, não é um suicídio, né? A pessoa deseja eliminar a própria vida e ela vai lá e toma aquele caminho. Baseado em quê? Nessa revolta, nas circunstâncias, nos acontecimentos, nos estados de alma que lhe parecem adversos. Mas nós vimos lá agora há pouco, né, na questão do Livro dos Espíritos, que essas vicissitudes da vida são elas que nos fazem evoluir, são elas que nos fazem crescer. Vamos fazer uma pequena reflexão, lembrando da nossa vida, né, que não é tão longa assim, por mais que nós tenhamos décadas de existência aqui na Terra. Olha, provavelmente, nessas décadas que nós estamos vivendo aqui, os momentos mais marcantes e que mais nos ensinaram foram os momentos mais difíceis. Foram aqueles onde a gente teve que trabalhar, estudar, tivemos que nos desdobrar para vencer situações adversas. Então, realmente representa muito aprendizado. Então, essa informação que a doutrina espírita traz para nós, né, da vida que ela antecede a encarnação, ou antecede essa existência física, e da imortalidade, que vai nos levar de volta para essa vida espiritual, ela vai dizer para a gente que o suicídio ele não é solução para os problemas. Pelo contrário, né? E aí a gente encontra também uma situação que a doutrina espírita nos esclarece melhor, né? Vamos pegar um exemplo para a gente materializar isso. Nós temos o livro Nosso Lar, onde o André Luiz ele vai se encontrar no plano espiritual e ele vai ser chamado pelos companheiros lá em Nosso Lar de suicida, né? Então a gente vai ver o médico lá, Henrique de Luna, conversando com o André e dizendo assim, que pena que tenha vindo pelo caminho do suicídio. E o André, ele nega, não, eu não vim pelo caminho do suicídio, não. Né? Eu vim lutei bastante pela vida e não foi suicídio. Só que o médico espiritual vai e conversa com ele e esclarece, olha, meu irmão, você tinha comportamentos desequilibrados, né? Comportamentos na intemperança, você fazia uso de bebidas alcoólicas, né? Você tinha um desregramento sexual, você tinha um comportamento, né, que era irascível, é o termo, se não me engano, é o termo que é usado lá no livro, né? Então ele tinha um comportamento sombrio. Esse comportamento, né, acabou agravando os problemas de saúde dele. Então a gente vai compreendendo com as obras espíritas, né? E se a gente for estudar as obras do André Luiz, todas elas apresentam uma informação a respeito da nossa saúde, de como nós influenciamos a nossa saúde através do nosso pensamento, através dos nossos sentimentos. A gente pode ficar mais saudável ou nós podemos adoecer. Então a gente às vezes acaba adoecendo porque nós alimentamos sentimentos negativos, sentimentos nocivos, são nocivos primeiramente para nós. Então aí surge a ideia do suicídio, aquele suicídio indireto, né? E como que isso acontece no nosso dia a dia aqui na Terra?
né? Basta a gente lembrar, todos aqueles que estão buscando os caminhos que a gente chama das fugas, né? Algumas fugas espetaculares, né? Fugas porque a gente às vezes está insatisfeito com alguma coisa, né? E olha o que está sendo falado aí para a gente, ó, nesse slide, né? Olha o que ele diz para a gente aí, ó. Revolta com as circunstâncias, os acontecimentos, estados de alma que parecem adversos, né? E aí a pessoa busca o suicídio. Alguns vão para o suicídio espetacular, o estampido mesmo lá no, né, o tiro no crânio. Mas existem aqueles que buscam às vezes a fuga, essas fugas através das drogas, das bebidas alcoólicas, dos comportamentos desregrados na alimentação, né? E às vezes a pessoa pode se comprometer e ela vai cometendo um suicídio lento, né? Até chegar ao momento dela desencarnar em decorrência daquele comportamento. Compreendendo a importância da nossa vida, né? Compreendendo da chance abençoada que nós recebemos por Deus, e compreendendo que essas vicissitudes, ou esses desafios, ou essas dificuldades, elas são colocadas para nós como mecanismos para o nosso crescimento, isso nos fortalece demais para que a gente procure compreender que o melhor caminho é a preservação da vida, né, a preservação da nossa própria existência física, para que a gente possa cumprir os desígnios divinos aqui na Terra. Continuando no Evangelho, nós temos a informação de que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Olha, isso é muito legal também. A gente, quando estudou esse capítulo aí, e esse trecho especialmente, nós ficamos lembrando de uma fala do Raul Teixeira, que se os irmãos quiserem depois recorrer lá no YouTube, vocês vão encontrar. O Raul Teixeira, ele comenta que em certo momento da vida dele de professor, ele estava no momento, na hora do recreio, né? Então eles estavam reunidos na sala dos professores e o assunto era o salário dos professores. Um salário que estava, segundo o Raul diz, muito defasado, muito baixo, eles estavam ganhando muito pouco. O Raul Teixeira, muito eloquente, ele começa então a ser o centro daquela conversa, né? E uma conversa assim com bastante irresignação, com muita revolta, né? E aí, de repente, ele vê que se aproxima o espírito Camilo, o seu espírito benfeitor. E o Camilo se aproxima dele e pergunta assim mentalmente, né, ô Raul, o que está acontecendo? E o Raul Teixeira fala, você não acha que nós estamos realmente ganhando um salário muito baixo? E o Camilo fala assim, o salário de vocês realmente está bem defasado. Mas olha, eu estou lendo vocês todos aqui. Vocês no passado, e com certeza se referiam a um passado de vidas anteriores, né? Vocês ganharam dinheiro de maneira a não merecerem, né? Dinheiro que não era merecido. Então, vocês se comprometeram a voltar agora para trabalhar, porque o dinheiro vocês já ganharam lá atrás. E vocês estão ganhando aí agora uma ajuda de custo. Aí o Raul ficou assim, bem sem graça, né, daquela informação que o Camilo trouxe para ele. Isso está no YouTube, né? Mas então, a gente está lembrando disso porque ele fala aí para a gente, né, esse trecho do Evangelho, que os bens da terra eles pertencem a Deus. Então, às vezes, nós nos julgamos no direito de lutar, como a gente fala normalmente, né? Vamos correr atrás. E tem uma frase que eu acho assim que é de uma sabedoria muito grande, que diz para nós que nós precisamos ter a força, a coragem, né, para mudar na nossa vida aquilo que tem que ser mudado. Né? Como se fala popularmente, correr atrás, né? Mas precisamos ter resignação para continuarmos a vivenciar a nossa vida aqui na Terra e caminhando com aquelas situações que não podem ser mudadas. Tem certas coisas que não dá para mudar.
mas sabedoria para compreender o que é uma coisa e o que é outra, né? Então a gente, por exemplo, está numa situação de muita dificuldade, né? Estou passando muita dificuldade financeira. O que nos impede de trabalhar com um pouco mais de criatividade, né? De fazer alguma coisa que possa vencer aquele problema, de buscar um auxílio, de buscar uma reciclagem dentro da nossa atividade profissional, né? Então a gente precisa realmente trabalhar, isso nos faz progredir em diversos sentidos. Mas os bens da terra, eles pertencem a Deus. Às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira, né? E ela não consegue vencer nos aspectos materiais. A gente colocou aquela imagem ali não à toa, né? Porque é uma imagem lá do Coliseu Romano, não é isso? E a gente sabe que esse cetro do poder, segundo Emmanuel diz lá no livro A Caminho da Luz, né, ele vai passando de acordo com o planejamento do mundo espiritual. Então, um império gigantesco como o Império Romano, de repente, olha, ruiu. Né? Esse benefício, bens materiais que vão sendo transferidos de acordo com uma programação que é do mundo espiritual. E a gente vai se utilizando de acordo com a nossa possibilidade e a nossa capacidade de... Antes de mudar o slide aqui, eu lembrei de outra passagem, né? Que o André Luiz também, quem viu o filme, né, do André Luiz, né? Ele volta no lar dele, e aí, lendo o livro, é até melhor, né? Tá lá no finalzinho do livro, né? E aí ele chega na casa dele, ele já desencarnado, doido para visitar a família, aí ele encontra a mulher já casada novamente, ele não encontra mais os móveis de jacarandá, que ele gostava tanto, não vê mais os retratos, seus retratos na parede, e aí ele percebe assim, olha, nem a família é minha mais, porque eles não podem nem mais falar de mim. Né? Então são os bens da terra, e né, que hora a gente acha assim que eu sou o detentor, né? Eu possuo aqui esses bens todos, está tudo comigo. E olha, de uma hora para outra, vai tudo embora. Né? A gente desencarna, fica tudo por aí, é exatamente o que está sendo colocado aí para a gente. O capítulo ainda fala que quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possa servir. Nós temos aí no capítulo 2 do Evangelho um item falando só da vida futura. Né? Tudo que Jesus nos vem ensinar é para que a gente possa exatamente adentrar esse mundo espiritual, essa vida, né, que virá após esta vida aqui, né, essa vida futura. E aí quando ele fala para a gente aí da gente buscar esses objetos utilizáveis nesse país, né, é porque se não tiver utilidade, não vai te ser útil, não vai adiantar de nada lá. Eu botei ali aqueles 2 coquinhos para eu lembrar, né, e para fazer uma imagem, criar uma imagem para nós ali. Não sei se vocês já viram aquele filme O Náufrago, com o Tom Hanks, O Náufrago. Esse filme, ele mostra, sempre que eu vejo eu lembro disso, né? Poxa, como é que a gente precisa de tudo que foi inventado, tudo que tem aí de herança dos nossos antepassados, né? Porque quando o personagem chega naquela ilha deserta, porque o avião dele cai no oceano e ele acaba sobrevivendo, vai parar numa ilha deserta. E lá ele não consegue abrir um coco. Ele não tem ferramenta lá para abrir um coco. Então ele tá morrendo de fome, ele quer abrir o coco, mas olha, quem já viu o filme, é uma luta. Ele bate o coco na pedra, ele bate o coco na parede lá, no paredão, ele bate o coco na árvore. Ele luta muito, até que ele consegue achar lá uma ferramenta, um patim, que acaba vindo boiando também, né? E ele pega aquele patim, a parte de baixo ali, de patinar no gelo, né? E ele utiliza então como uma ferramenta, ele improvisa. Então eu fiquei pensando, nossa gente, você não tem uma caixinha de fósforo para fazer um fogo, não tem um abridor para abrir um coco, né? Coisas pequenas, mas que são úteis para nós. Então essa ideia que é colocada aí para a gente, ela é muito forte, porque é como se nós todos soubéssemos assim, ó, a qualquer momento vocês vão lá para aquela ilha. Preparem-se aí para vocês levarem lá para a ilha aquilo que for útil para vocês lá, para vocês se alimentarem, para vocês sobreviverem. E nós sabemos, porque a gente fala popularmente que a morte é a certeza da vida. É a única certeza que nós temos aqui na nossa vida na Terra, né? Que ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E aí
Será que nós estamos, então, fazendo isso aí, aprovisionando aquilo que a gente precisa, aquilo que nós vamos realmente utilizar nessa vida futura? E o próprio André Luiz, né, lembrando dele mais uma vez, ele fala antes da chegada do Clarencio, lá no livro Nosso Lar. Ele foi médico na Terra, e um homem, um pesquisador, um homem de ciência. Ele desprezava a religião no seu tempo, e ele fala que depois de desencarnado, o seu conhecimento lá era como bolhas de sabão. Ele fala dessa forma no livro. Meu conhecimento aqui é como bolhas de sabão. Não é bolha de sabão, que quem já brincou com bolinha de sabão, né? Você faz a bolinha, daqui a pouco ela estoura. Né? Então, não servia para ele. Não adiantava o seu conhecimento da Terra, não trazia para ele ali o equilíbrio que ele precisava naquela vida que ele estava vivendo naquele momento. Isso antes dele encontrar lá com o nosso irmão Clarencio, está na obra Nosso Lar. Então, meus irmãos, olha só, nós sabemos que essa viagem vai chegar, mais cedo ou mais tarde, para todos nós. Né? E a orientação que está sendo dada é essa. Vocês precisam se aprovisionar de tudo o que vos possa servir. Trabalhar para que vocês estejam, então, colocando na bagagem os bens que terão utilidade nessa vida. Isso quer dizer que nós vamos abandonar, então, a vida material a partir de agora? Não, não é isso. Mas a reflexão é que a gente possa aproveitar, né? E a gente, às vezes, conversa isso nos nossos grupos de estudo, né? Na evangelização, na mocidade. Aproveitar dos momentos que nós temos aqui na Terra. Nós temos o momento de descansar, o momento de fazer nossa higiene pessoal, o momento de trabalhar na limpeza da casa, né? no nosso serviço, no ganha-pão, né? No serviço profissional. Mas é a gente destacar um tempo aí diariamente para que a gente possa também estar se conectando, né? Na hora que acorda, na hora que dorme, na hora que faz a nossa refeição, ter um momento semanal de estudo, assistir uma palestra, levar as crianças na evangelização, porque isso aí a gente vai ver daqui a pouco é que está relacionado com essa nossa bagagem espiritual. E claro, não é só fazer isso, não é? Mas é a gente buscar esse conhecimento, é buscar essa bagagem, né? E transformá-la, claro, em atitudes. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, falando agora de bens, títulos e posições, o Evangelho fala para a gente que no mundo espiritual ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição você ocupava, se você era um príncipe ou um operário. Vão te perguntar o que você traz contigo. Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que você possua. Bom, de novo, a gente abusando aí da obra do André Luiz Nosso Lar, né? Nós vamos lembrar do André Luiz quando ele vai lá buscar, junto ao Clarencio, ele queria exercer uma atividade lá em Nosso Lar, né? E aí ele busca o Clarencio, espera lá, uma senhora é atendida antes dele, o Clarencio dá uma puxadinha de orelha naquela senhora, porque ela queria auxiliar os filhos na terra, né? Mas ela já tinha recebido várias oportunidades e não estava se adaptando aos serviços. E aí, quando chega a vez do André, o André fala, eu quero qualquer serviço. Aí o Clarencio fala assim, você fala que quer qualquer serviço, mas você está com saudade do seu consultório, está com saudade das consultas médicas que você fazia, né? E aí, o André achando que, poxa, é agora, né? Ele vai me dar a oportunidade. Só que o Clarencio conversa com ele e explica isso aqui, pessoal. Olha que coisa assim, muito legal. Eu vou ler essa frase inteira para que a gente possa compreender a grandeza desse ensinamento. Olha, Clarencio fala para o André que o título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Está dizendo aqui que para servir ao Senhor nos quadros divinos, dos serviços divinos no planeta, tem que ser numa profissão com glamour, como a gente fala aqui na Terra, não é isso? Tem que ser com um título de doutorado, tem que ter um pós-doutorado, né?
E nós não estamos aqui desprezando as profissões que precisam desse conhecimento aprofundado. O que nós estamos dizendo é que no mundo espiritual é importante nós compreendermos que importa o que nós fizemos daquilo que nos foi colocado nas mãos. Então, se eu tenho uma profissão, se eu exerço uma atividade simples, não tão complexa, mas se eu procurei dar conta daquela atividade com todo o carinho do mundo, se eu procurei fazer o bem que estava ao meu alcance dentro daquela atividade ali, desenvolvendo as virtudes, porque são oportunidades de desenvolver virtudes, onde nós estivermos, isso que vai importar. Né? O Humberto de Campos conta uma história de um companheiro espírita que ele falava muito bem, ele fazia palestras nas casas espíritas, e um belo dia um companheiro muito humilde, muito simples, estava lá acompanhando e ficou muito impressionado com todos aqueles ensinamentos que aquele irmão trouxe. Só que o irmão que fazia a palestra, aquele palestrante, ele era de uma classe social, econômica, muito acima daquele companheiro humilde que estava lá frequentando a casa. E coincidiu que aquele senhorzinho humilde encontrou com aquele orador na rua e resolveu cumprimentá-lo e falou assim: ô meu irmão, poxa, que palestra maravilhosa que você fez. Só que esse orador, ele estava com um grupo de companheiros, de homens, que eram todos homens muito importantes, muito ricos. E ele ficou meio constrangido com a presença daquele homem tão humilde, se apresentava com uma vestimenta tão humilde, e nem deu muita atenção para ele. Né? Não deu muita atenção. Só que o tempo passou, aquele homem acabou vivendo uma situação muito difícil, né? Seu filho desencarnou, ele ficou muito, muito chateado, e ele desencarnou também um tempo depois, muito triste, e se viu numa situação muito difícil no plano espiritual, apesar do conhecimento espírita que ele trazia. No mundo espiritual, ele acaba sendo ajudado por aquele senhorzinho, com toda aquela humildade que ele apresentava, né? Pobrezinho, com aquela roupinha bem simples. Ele, no mundo espiritual, que era uma alma que tinha capacidade de auxiliá-lo. Então a gente percebe aí, né, essa questão dos bens, dos títulos, das posições, né, que a gente aqui na Terra precisa respeitar, né, a gente tem que reconhecer que aquele que, poxa, está exercendo uma função mais complexa, ele deve ter, né, capacidade para aquilo, aquele que estudou, que possui um título, que está numa posição hierárquica superior à nossa, né, ele tem que ser respeitado e precisamos orar por ele, para que ele possa desempenhar bem. Precisamos orar pelos nossos políticos, pelos nossos gestores, pelos nossos líderes. Né? O Divaldo, em várias palestras dele, ele pede para que as pessoas orem por ele. Porque olha a posição do nosso irmão Divaldo. Um líder espírita mundial, né? No mundo todo. E ele pede, gente, orem por mim, eu preciso também da oração de vocês. Isso é sinal de muita humildade, né? A gente vai continuar aqui, que já estamos nos aproximando do nosso fim, né? E aí a gente está falando aí do que é o bem que a gente precisa, mas que bem é esse? Então o Evangelho vem falar para nós, olha, que é então que ele possui de verdade? Já que esses bens que a gente está falando aí, bens materiais, são bens que a gente não leva, né? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Então, os bens que nós precisamos adquirir estão relacionados à nossa inteligência, desenvolvimento da inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, porque isso nós trazemos e nós precisamos melhorar, ampliar esse patrimônio, né? Isso sim é o mais importante, pessoal. Isso aqui é para nós o objetivo principal da nossa existência. Quando a gente vê lá a questão, né, do objetivo da encarnação, é o atingimento um dia da perfeição. Mas agora, nesse estágio relativo, esse desenvolvimento. Mas o que acontece com a gente na prática? Né? A gente já viu, por exemplo, pessoas que se agridem, infelizmente, num acidente de trânsito, porque quebrou o farol do carro. Às vezes um farol que, gente, é baratinho, eu não estou falando nem em relação ao valor, mas as pessoas se sentem, naquele momento, tão ofendidas, né,
que elas acabam até se agredindo. E às vezes numa agressão, a pessoa pode até tirar a vida da outra. E a vida é tão valiosa para a gente, mas a gente está colocando mais valor naquele bem material. Então é compreender que as coisas têm valor. Sim, elas têm valor, mas é um valor relativo. Elas nos atendem, nós somos usufrutuários. Né? A gente trouxe ali uma página do livro A Vida Escreve, né? E nós temos lá uma história muito legal, é do Hilário Silva, psicografia do Chico do Valdo Vieira, chama-se Por 5 Dias. Então ele conta lá que o Francisco Teodoro ele era um industrial. Ele era um industrial muito bem sucedido, uma fábrica que empregava muita gente. Francisco Teodoro começou a ver dificuldades na venda, porque houve um período de muita dificuldade econômica no mundo todo. E aí ele não conseguia vender, um estoque muito grande, começou a acumular dívidas. As cobranças chegavam, ele tentava negociar, aí daqui a pouco o nome dele já estava virando motivo de chacota, né? As pessoas já fazendo campanhas na frente da fábrica, né? E aí ele foi ficando tão aborrecido com aquilo, tão aborrecido, uma dívida de 800 contos de réis. E aí ele escreveu uma carta dizendo, olha, eu sempre fui honesto, né, eu tentei fazer de tudo, mas a minha dívida ela é insolvável, eu não consigo pagar essa dívida. E aí ele vai e acaba suicidando. Bom, depois do suicídio, no mundo espiritual, passa por momentos difíceis, mas é auxiliado porque a justiça de Deus, a justiça ela se manifesta também na misericórdia, e aí ele é amparado algum tempo depois, e ele acaba retornando lá na fábrica. E ele encontra, olha, a sua família tocando o negócio, né? E vem descobrir que 5 dias depois que ele cometeu o suicídio, iniciou-se a guerra de 1914, a Grande Guerra de 1914. E o estoque da sua fábrica todinho foi comprado para fazer os uniformes, né, dos soldados. E eles conseguiram angariar 4.000 contos de réis, ou seja, superou em muito tudo aquilo que ele devia. Ou seja, o amparo de Deus estava ali presente o tempo inteiro, né? E aí a gente lembra aí dessa vida futura, para a gente compreender que tudo que a gente está vivendo aqui é temporário, é passageiro, e nós vamos finalizar com esse trecho aí do Evangelho de Mateus, o ensinamento de Jesus, né, falando para nós, eis porque vos digo, não vos inquieteis, por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, meus irmãos, nós queremos finalizar essa nossa conversa aqui, né, dizendo para todos aqueles que se encontram em dificuldade, para todos aqueles que têm passado por sofrimentos, de todas as ordens, seja pela doença, a gente vive um momento de pandemia, né, seja problemas materiais, problemas na família, problemas no casamento, né, vamos compreender da transitoriedade da nossa experiência aqui na Terra, do aprendizado que nós precisamos extrair, realizar dentro dessas situações todas que nós vivenciamos, e que a gente possa confiar na bondade de Deus. E eu vou ler só uma frase do capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 22, a maneira de orar, onde nós encontramos a seguinte orientação do Espírito
Monod, ele diz o seguinte, uma frase só, de todas as orientações que ele traz para nós aqui no item 22. Ele fala assim, olha, rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Que nós possamos compreender que o nosso maior patrimônio é tudo aquilo que nós vamos levar, são as virtudes, são o conhecimento, o desenvolvimento da inteligência, são na imagem do pássaro com as duas asas, a asa do desenvolvimento moral e a asa do desenvolvimento intelectual. Isso é o verdadeiro patrimônio e, com certeza, mesmo diante das dores, mesmo diante das dificuldades, nós temos dentro de nós uma capacidade gigantesca de vencer essas dificuldades. Vamos lembrar que a vida, ela não é para nós um parque de recreação, ela está aí constantemente nos desafiando. Vamos lembrar que somos herdeiros de nós mesmos, e se as dificuldades batem a nossa porta hoje, nós com certeza temos condições de superá-las. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, gostaria de levar o nosso pensamento a Deus mais uma vez, em agradecimento ao Pai, por essa chance das reflexões acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós possamos, Jesus, além de estudarmos, além de lermos, além de buscarmos internalizar esses conhecimentos, que nós possamos colocar em prática a cada dia, para que possamos realmente trilhar o caminho que Deus, nos seus desígnios perfeitos, traçou para as nossas vidas. Que a tua paz permaneça em cada lar representado e que possamos ter um bom final de noite. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado, companheiros do 24º Seu, pela oportunidade. Deus os abençoe e até uma próxima. Fiquem com Deus, tá? Encerrando a transmissão por aqui.